Olá, fonoaudiólogas e fonoaudiólogos! Hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu fiz para montar o meu primeiro consultório, como que eu criei o meu primeiro consultório. E eu vou mostrar isso para vocês, como que foi a minha jornada, a minha trajetória, que desafios eu tive que enfrentar. A gente sabe que quando a gente sai da faculdade de fonoaudiologia, não temos experiência, não sabemos por onde começar. Na faculdade não ensina pra gente sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu não tive essa disciplina na faculdade. Então eu não sabia por onde começar. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Maurícia Gomes, eu sou fonoaudióloga, eu sou idealizadora da Clínica SAMES e hoje eu atendo exclusivamente pacientes particulares. Mas nem sempre foi assim. Eu acabei pegando um caminho mais longo. Por quê? Por inexperiência minha, lá atrás, eu fui por um caminho mais longo, eu não sabia que tinha atalhos, que você conseguiria chegar mais rápido no objetivo, que era montar o meu consultório, que era viver de atendimento particular. Então, para vocês entenderem, eu sou piauiense, eu sou de Picos, Piauí, eu morei durante 6 anos em Teresina, eu fiz minha faculdade em Teresina. Em Picos não tenho curso de fonoaudiologia, mas desde da faculdade que eu já tinha um sonho de ter o meu próprio consultório, de ter minha salinha do meu jeitinho, meu cantinho, para atender meus pacientes. Então eu tinha esse sonho, mas era inviável para mim na época, porque imagina, eu não tinha condições, meus pais não tinham condições, eu tive que fazer fiéis, eu morava com uma amiga, então foi mais difícil. Aí quando eu formei em março e vim para Brasília em maio. Dia 8 de maio eu cheguei aqui. Por que eu vim para Brasília? Lá não tinha muita oportunidade de emprego para fonoaudiólogo. Não tinha. Então eu vim em busca de oportunidade mesmo. E tinha um colega meu que também é fonoaudiólogo, que mora aqui, que falou, olha, aqui em Brasília o campo é muito bom, tem poucos fonoaudiólogos. Inclusive a clínica que eu atendo está precisando de fono, eu posso te indicar. E aí eu falei, eu vou. Então eu arrumei minhas malas e vim. Cheguei aqui dia 8 de maio. Lembro como se fosse hoje. Um frio tão grande que eu estava quase congelando. Imagina essa época aqui em Brasília é muito frio e eu, piauiense, aqui nesse frio, né? Então eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Deu ruim, né? E comecei a atuar em aqui em Brasília eu passei assim por várias áreas da fonoaudiologia, se não todas, né? Trabalhava em vários lugares porque é uma das dificuldades do fonoaudiólogo, principalmente quando é recém-formado, a gente sabe que a gente precisa trabalhar em vários lugares, ter uma carga horária exaustiva, atender vários pacientes, vários convênios. Então a minha vida era essa, eu trabalhava de segunda a sábado, de 8 às 20. Às vezes eu saía de uma clínica meio-dia e eu corria para pegar o ônibus para chegar na outra a tempo. Às vezes não conseguia nem almoçar. Então era uma correria só. Sem falar que tinha clínicas que repassavam, tinha convênio, eu lembro de um convênio que pagava R$ 9 por atendimento. R$ 9 por atendimento, gente. E o pior, demorava 6 meses para repassar para o fonoaudiólogo. Então era bem complicado. Então aí eu já comecei a pensar em ter a minha sala, em ter meu consultório, mas eu não tinha experiência nenhuma, recém-formada. Não sabia por onde começar, não sabia questões burocráticas, será que eu vou conseguir paciente, como que eu vou divulgar o meu trabalho? Eu não tinha essas respostas. Depois eu fui para uma clínica de medicina do trabalho e lá eu me vi meio que obrigada a dar o pontapé inicial na realização desse meu sonho. Por quê? Meu chefe na época médico, ele falou assim pra mim que
Maurício, eu vou precisar que você emita nota fiscal para eu te fazer os pagamentos. Falei, nota fiscal? Meu Deus do céu, como é que faz isso? Aí ele, então, você abre um CNPJ. CNPJ deu ruim, né? Porque dá medo, assusta, né? Quer que não, assusta, dá medo, CNPJ, como é que eu faço, por onde eu começo. Então eu falei, tá, se é pra fazer, vamos fazer. E aí ele me indicou um contador e foi quando eu abri o meu CNPJ. Fiquei lá prestando serviços na área de áudio ocupacional. E aí eu sempre fui de abraçar oportunidades. Se a oportunidade está na minha frente, batendo na minha porta, eu agarro. Às vezes eu vou atrás das oportunidades, na verdade, né? Eu busco as oportunidades, mas se ela chega até a mim assim de bandeja, aí que eu agarro mesmo. Então eu pensei assim e fui conversar com ele. Eu falei assim, doutor, já que eu estou aqui atendendo de manhã, eu poderia usar a sala à tarde, já que não tem ninguém à tarde, para fazer meus atendimentos, meus eventuais atendimentos, caso apareça. E aí ele falou, não, tudo bem, pode. Aí nessa época eu já tinha alguns pacientes a domicílio, porque eu não tinha um espaço para atender, então eu ia atender na casa do paciente. Atendia. Aí eu comecei a fazer isso. Quando as pessoas me procurando sobre o meu serviço, querendo, eu mandava ir para lá e fazia o atendimento lá. Aí depois surgiu uma outra oportunidade, que essa foi o primeiro trabalho assim que me colocou mesmo frente a frente ao empreendedorismo, que me encorajou, que foi uma oportunidade de fazer exames ocupacional em uma empresa grande aqui de Brasília. Na época era mais de 3.000 funcionários. Então eu pensei, poxa, e aí a pessoa, quem fosse prestar o serviço, claro, teria que ser fonoaudiólogo, CNPJ e ter o equipamento, né, para fazer os exames. Então eu agarrei essa oportunidade. Tinha que mandar uma proposta. Eu fiz essa proposta em uma semana, porque tinha que mandar rápido, né, para ser avaliada e aprovada. Lá, quantos dias eu faria essa avaliação? Eu sozinha. Quanto que era e tudo. Coloquei tudo, né? Fiz toda a proposta bonitinha e mandei. Pergunta se eu tinha audiômetro. Eu não tinha audiômetro. Mas eu fui, porque eu falei, se der certo, eu compro meu audiômetro e ainda sobra um dinheirinho aí. Então assim eu fiz, deu certo. Eu comprei um audiômetro na época baratinho pela OLX, dividi várias vezes e aluguei uma cabine. Porque a cabine era para X dias, era melhor alugar do que comprar. E fui, fiz, deu tudo certo. Então começou a despertar em mim essa ideia de ter meu consultório, de ter a minha marca, a minha empresa. E aí eu fui trabalhando para isso. Depois surgiu uma oportunidade para que eu trabalhasse em um hospital aqui na Asa Norte. E aí eu fui. Era para trabalhar com disfagia adulto. Aí eu comecei nesse hospital. Veja bem, quando eu comecei, por mais que a gente tenha treinamento, cursos e mais cursos de aprimoramento, eu senti uma necessidade grande de fazer uma pós em disfagia, uma pós em hospitalar. Só que o que acontece? Quando eu estava lá na áudio ocupacional, eu tinha começado uma pós de áudio, porque era a minha paixão, eu sempre fui apaixonada por áudio, desde a época da faculdade, é o que eu gosto de trabalhar, é o que eu atuo hoje. E aí eu falei, e agora? Aí o que eu fiz? Tive que trancar a minha pós em áudio e comecei a disfagia, porque não dava para pagar as duas ao mesmo tempo. Então eu fiz isso. Tranquei minha pós em áudio, fiz a disfagia para que eu pudesse prestar um serviço de excelência. Eu sempre fui assim, de tentar me dar o melhor de mim. Se eu me propor a fazer algo, pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor naquilo e vou fazer com que aquilo dê certo. Não sou de desistir fácil. Então assim eu fiz. Depois, quando eu estava nesse hospital, eu ficava no hospital de manhã e à tarde em uma clínica. E nessa clínica à tarde,
eu comecei a trabalhar com processamento auditivo, porque era uma área que eu gostava e eu tinha feito algumas supervisões e comecei a fazer curso e aprimoramento e mais curso para atuar nessa área. E lá tinha as ferramentas para eu trabalhar com processamento auditivo, tinha cabine, tinha audiômetro, então eu vi outra oportunidade ali e me joguei. Aí, trabalhando no hospital e lá, teve um dia que assim, quando que foi? Quando foi que Maurícia, fonoaudióloga, virou a chave que precisava montar o seu consultório? Foi nesse dia que eu comecei a me ver vivendo o sonho dos outros. O meu sonho estava pausado, ali quietinho, adormecido, dormindo, e eu estava vivendo o sonho de outra pessoa. Então eu comecei a pensar, até quando? Até quando eu vou deixar o meu sonho de lado, o meu sonho pausado e viver o sonho de outras pessoas? 5 anos, 10 anos, 20 anos? Até quando? E aí eu falei, não, preciso mudar, vamos lá, faz o que tem que ser feito. Aí foi quando eu decidi procurar salas para alugar e de fato montar a minha sala de atendimento, o meu consultório. Foi difícil, os aluguéis tudo caro, porque aqui na Asa Norte é mais caro, mas tinha que ser na Asa Norte porque eu trabalhava no hospital de manhã e ia para o consultório à tarde, né? Porque até então eu precisava de algo que pagasse minhas contas, não poderia sair ainda do hospital. Aluguei uma sala, eram 2 salinhas pequenininhas, um banheiro e uma recepção. Eu lembro que o piso era de madeira assim amarelado, não tinha nada, eu tive que comprar tudo. E aí eu comecei a pensar, o que eu preciso para começar a trabalhar, para que o meu consultório funcione. Eu comprei uma mesinha para minha sala, uma mesinha de madeira grande, uma cadeira para mim, uma cadeira para o paciente. Comprei mais uma mesinha pequenininha, infantil, que até então atendia várias demandas, infantil, e um espelho, e tinha um armáriozinho que era onde eu colocava os recursos terapêuticos, brinquedos e tudo mais. Eu lembro também que nessa sala, perto do banheiro, tinha uma pia. E aí eu peguei essa pia e só mudei para a sala de fono, porque a gente precisa de uma pia, né? Para fazer atendimento, alguns atendimentos precisam. Então eu fiz isso, eu que pintei, que fiz tudo. Por muito tempo eu fui recepcionista, faturista, secretária, eu era a profissional do marketing, eu fazia tudo. Depois, e também por muito tempo, por uns 6 meses, eu atendi apenas 2 pacientes. Minha agenda era 2 pacientes. Por quê? Porque eu não sabia nada de marketing. Eu não sabia como captar paciente, como que eu faria para as pessoas me acharem. Como que eu faço para o meu futuro paciente saber quem sou eu, que eu posso resolver aquele problema que ele tem. Eu não sabia. Então, esse foi um dos desafios que eu enfrentei. Aí me veio uma ideia, eu falei, vou credenciar convênios, porque se eu atender convênio, vai aumentar minha demanda de pacientes e depois eu posso selecionar, e aí depois eu mudo e fico atendendo só particular. Segundo erro, não faça isso. Se você é fonoaudiólogo, quer abrir o seu consultório e deseja viver de atendimento particular, não comece atendendo convênios. Esse é o pior erro que você pode fazer. Por quê? O público de convênio é diferente do público particular. Se você começa atendendo convênio, depois, para você transformar esse paciente de convênio em paciente particular, é muito mais difícil. E você vai ficar reconhecida como profissional que atende determinado convênio. Então, é muito mais difícil. Hoje,
eu não faria isso. Se há 8 anos atrás eu soubesse do que eu sei hoje, era algo que eu não faria. Eu não começaria atendendo convênios. Eu começaria atendendo particular. Fui lá, comecei a atender convênio. Outra coisa que eu fiz, comecei a dar desconto, valor acessível. Não façam isso. Não dá desconto. Defina o valor do seu tempo, defina o valor do seu serviço e precifique, e esse é o seu valor. Não dê desconto. Porque depois, para você aumentar esse valor, fica muito mais complicado. Imagina, nós não somos médicos que faz uma consulta hoje, depois um retorno e depois só daqui a 6 meses. Com a fonoaudiologia não funciona assim. Nós fazemos tratamento seriado toda semana. Muitas vezes o paciente ele vem mais de uma vez na semana. E o tratamento ele dura ele é longo, ele é de médio a longo prazo, ele dura de 6 meses, 1 ano, né? Então, se você começa com um valor X, depois para você elevar esse valor, fica muito mais difícil. Então, esse é outro erro que eu, fonoaudióloga, se soubesse disso lá atrás, na abertura do meu consultório, eu faria diferente. Eu definiria o meu valor, né, precificava isso e era esse valor que eu ia exercer, tá bom? E depois foi aparecendo pacientes, foi indo, foi dando certo, comecei a sair do amadorismo, né? Porque eu sempre bato nessa tecla, se você quer ser um profissional de sucesso, um fonoaudiólogo de sucesso, um fonoaudiólogo valorizado, um fonoaudiólogo que consiga faturar bem, que tenha qualidade de vida, que não precise atender milhares de convênio, que não tem que trabalhar de segunda a sábado, você tem que sair do amadorismo, você tem que virar profissional. E aí foi quando eu comecei a criar processos, regras no consultório, a mudar a forma com que o pagamento era, as formas de pagamento. Aí as coisas foram fluindo, foram dando certo. Saí do hospital que eu estava. Eu lembro que nesse dia eu fiquei tão feliz, foi uma alegria tão grande que eu fui comemorar quando eu saí. Comemorei horrores, fiquei muito feliz porque eu tirei um peso muito grande das minhas costas. Já não era um ambiente leve e já não estava leve trabalhar lá. Então, além de eu poder me dedicar exclusivamente ao meu sonho, cuidar do meu consultório, dos meus pacientes, eu ainda tinha saído de um ambiente tóxico. Essa é a verdade. Então, eu fiquei muito feliz. Depois, fiquei nesse espaço, nesse consultório, por um ano e meio, e mudei. Tive a necessidade de mudar porque a demanda estava aumentando, lá só eram 2 salinhas, eu vi necessidade de ter outros profissionais, outras áreas de atuação, porque eu queria me dedicar ao que eu amo, que é a audiologia, e aí eu vi necessidade de ter outros profissionais para atuar em outras áreas, né, na linguagem, na fala, na voz, e foi quando a gente veio para esse espaço que estamos hoje. Aqui não tinha nada. É igual aquela música, não tinha teto, não tinha parede, não tinha piso, não tinha nada. Tava tudo zero. Eu tive que começar do zero. E foi bem foi na época da pandemia, né? Aí fui lá, contratei o arquiteto, porque agora precisaria de um arquiteto. Não dava para eu tentar fazer sozinho, né? Precisaria de um arquiteto. Contratei o arquiteto e falei para ele, né? Eu nunca quis algo luxuoso. Eu não acho que é por aí. Eu queria algo confortável e que atendesse às necessidades dos pacientes, dos terapeutas e às minhas necessidades. Era isso que eu queria. E aí ele fez do jeitinho que
que estava proposto do jeitinho que eu sempre quis. Hoje aqui são 5 consultórios, temos 4 fonoaudiólogos, 3 psicólogos, 2 neuropsicólogas e 2 psicopedagogas. Eu sempre prezo por um ambiente harmonioso, um ambiente leve, porque eu já trabalhei em muitas áreas da fonoaudiologia, eu já passei por várias empresas, várias clínicas e tinha alguns ambientes que não eram favoráveis para a gente desenvolver nosso trabalho. Então eu sempre pensava assim, quando eu tiver o meu consultório, quando eu tiver a minha clínica, vai ser diferente. Eu não quero que ninguém passe pelos transtornos que eu já passei. Então, hoje, a clínica, a gente preza muito por essas questões de leveza, de ambiente harmonioso, e é isso. A questão, hoje já tenho secretária, tá? Já tenho secretária, eu quero falar assim para você, fonoaudiólogo, estudante de fonoaudiologia, você que tem o sonho de ter um consultório, que quer abrir seu consultório, que quer viver de atendimento particular, comece. Essa é o conselho que eu dou para você. Comece com o que você tem. Não espere a oportunidade, a hora certa, eu ter tanto dinheiro, tanto X de dinheiro para poder investir, eu ter aquele equipamento dos sonhos. Não espere, comece com o que você tem e depois aprimore. Foi assim que eu fiz e durante o caminho, claro que existem atalhos, durante essa minha experiência como fonoaudióloga, eu descobri que tem caminhos mais curtos, eu aprendi com os meus erros, tem formas menos dolorosa e mais leve de você abrir o seu consultório. Eu quero fazer desse canal uma comunidade para que eu possa compartilhar as minhas experiências com vocês e poder ajudar você na abertura do seu consultório, você que tem o sonho de viver de atendimento particular. Quero falar que é totalmente possível e mais simples do que vocês pensam. Só tem que ter a estratégia certa, que é totalmente possível. Precisa ter a estratégia certa, precisa ter alguém para auxiliar. Eu sempre falo assim, que se eu, fonoaudióloga, soubesse o que eu sei hoje, há 8 anos atrás, quando eu comecei a abertura do meu consultório, o meu caminho seria muito mais leve, né? Muito menos doloroso, muito mais rápido. Então eu tenho um sonho ainda, um outro sonho, de que todos os profissionais da audiologia, da fonoaudiologia, da fala, da voz, enfim, eu tenho um sonho de que todos os profissionais fonoaudiólogos, eles descubram o seu valor, eles descubram a sua importância, eles se valorizem, porque só quando a gente se valoriza é que o outro nos valoriza. Então a fonoaudiologia é uma área tão linda, tão bonita, cheia de possibilidades, cheia de áreas de atuação. É uma profissão que é relativamente nova, mas ampla. Então eu tenho certeza que você pode despertar o seu potencial matemáximo como fonoaudiólogo e poder contribuir e transformar muitas vidas. As vidas dos seus pacientes, eles dependem de nós fonoaudiólogos. E por isso eu criei esse canal onde eu vou divulgar, compartilhar dicas, informações e tudo que eu aprendi ao longo dessa minha jornada como fonoaudiólogo para ajudar você, fonoaudiólogo, você, estudante de fonoaudiologia,
que não sabe por onde começar, não sabe para que área ir, não sabe o que fazer, vou para consultório, vou para clínica. Então aqui é um canal para troca de informações, compartilhamentos e que a gente possa fazer mesmo uma comunidade e nos ajudar. Vamos fortalecer essa categoria. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo. Vou pedir outra coisa para vocês. Se durante o vídeo eu esqueci de falar alguma coisa, se você gostaria que eu abordasse algum tema específico, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu prometo que você vai ter a minha melhor resposta. Compartilha também esse vídeo com outros profissionais, fonoaudiólogo, ajude um fonoaudiólogo para que ele possa me conhecer, para que eu possa ajudá-lo e que a gente possa construir mesmo essa rede de apoio. É isso, até mais!